Bom dia, gente amada de Deus. Portanto, hoje vamos falar sobre a fé, especificamente a fé em Jesus Cristo. Para que a fé conduza à salvação, ela precisa conduzir-se a Jesus. Termos a certeza que Ele existe. Fazemos uma ideia correta do seu caráter e sabermos que nos esforçamos de viver de acordo com a sua vontade. Ter fé em Jesus Cristo significa confiar nele completamente, acreditar em seu poder, sua inteligência e seu amor e acreditar em seus ensinamentos, mesmo não entendendo todas as coisas. Estarmos confiantes que ele entendeu porque ele sentiu todas as nossas dores e aflições e fraqueza. Ele sabe como ajudar-nos a vencer as dificuldades diárias. Ele venceu o mundo e preparou o caminho para que recebamos a vida eterna. Ele está sempre pronto a ajudar-nos, pois disse: buscai-me em cada pensamento e não duvideis, não temais. A Bíblia ensina que a fé é fundamental para a vida cristã. A fé tem muito poder e pode fazer toda a diferença na nossa vida. Portanto, sigamos sempre os estudos bíblicos e descobramos como a fé pode mudar a nossa vida. Fé é acreditar em alguma coisa mesmo quando não a vemos, quando você tem a certeza e quando nós temos a certeza sobre aquilo em que nós acreditamos. Ora, como está em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se não tivermos fé, não podemos agradar a Deus. Nós precisamos de crer que Ele existe. Pois a fé é a base para um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, como está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Só um caminho para Deus, Jesus. Somente a fé em Jesus, como nosso Salvador, que ressuscitou dos mortos, salva. Isso significa reconhecer que nós somos pecadores e merecemos castigo. Mas nós não nos conseguimos reconciliar diretamente e sós por nosso mérito e obras com Deus sozinhos. Nós precisamos de um Salvador. E se acreditamos que é o Jesus Cristo que morreu na cruz no nosso lugar para pagar o castigo dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a salvação, então estamos salvos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6. E diz também: se com a nossa boca confessarmos ao Senhor Jesus e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Está em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. E acreditamos na sua palavra, que é a palavra viva e verdadeira. De onde vem a fé que salva? A fé é um dom que Deus dá. Ela vem quando nós ouvimos a palavra e acreditamos nela, que é verdadeira e que Deus cumpre as suas promessas. Por isso é importante lermos a Bíblia, irmos à igreja e ouvirmos falar mais de Jesus Cristo, como está em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, está em Romanos 10 e 17. Por isso temos que ler a Bíblia, temos que ir à igreja, temos que estar sempre em comunhão com a palavra de Deus. A Bíblia mostra que a fé vence o mundo, ajuda a lutar contra os ataques do diabo, muda a forma como nós vivemos, que nos transformamos e seguimos os exemplos de Jesus, faz milagres acontecerem, que já vimos muitos na nossa vida, muitos de vós e eu também já vi,
e é a garantia da vida eterna, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, que está em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, quando nos fala para nos vestirmos com a armadura de santidade. E de forma que o carapuço da salvação, a couraça de justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e os sapatos do Evangelho da paz. E esse escudo da fé é precisamente a palavra. É o acreditarmos na palavra sagrada que está na Bíblia. É como aqui Paulo diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E também em Lucas 17:6, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e aplante-se no mar, e ela obedecerá. Portanto, é assim tão forte a nossa fé em Jesus Cristo, e estamos em comunhão com Ele, puros e santificados. É assim que acontece na nossa vida. E os milagres acontecem, as curas, a libertação. Em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. É esta a fé que nós temos de ter para a nossa salvação. E como é que pode a nossa fé aumentar? Vamos a esta história da Bíblia, quando foi que o homem veio a Jesus para que ele curasse seu filho que estava endemoniado. Jesus perguntou se o homem queria e ele admitiu estar com dificuldades em crer. Por isso ele pediu ajuda a Jesus para vencer a incredulidade, que respondeu: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ele não acreditava profundamente, mas pediu que aumentasse mais a fé. Pois é assim, desta forma, que se nós sentirmos que temos falta de fé, devemos pedir mais fé a Jesus. O próprio ato de pedir ajuda a Jesus é ter fé, que Ele tem poder para nos ajudar. Jesus curou o filho do homem que lhe pediu ajuda também. Pode nos ajudar a nós a ter mais fé e a curar-nos do que necessitamos e ajudar-nos na nossa vida terrena e dar-nos a salvação, que é o mais importante. Como aqui em Marcos, no capítulo 9, 21, 24, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A fé tem poder quando é afirmada em Jesus. Através da fé é que nós recebemos a salvação e a vida eterna. E que temos uma transformação na nossa vida, deixando o pecado e nos compararmos mais e estarmos mais unidos a Jesus Cristo. Portanto, esta fé é a fé em Jesus que nós devemos ter como cristãos, porque realmente, senão nada tem valor o sermos cristãos ou católicos ou evangélicos, ou seja o que for, porque sem fé não temos a salvação. E vamos agora aqui também a ver a fé que nós vamos, através deste capítulo fácil, que é de quando os apóstolos andaram no mundo,
depois que Jesus ressuscitou, Ele lhes deu o seu Espírito Santo, Ele lhes deu todo o poder e toda a força e capacidade de vencer. Todos eles morreram mártires, mas foi toda a força vinda do Espírito Santo que antes eles fecharam-se e se esconderam com medo. Portanto, é através do Espírito Santo depois nascermos de novo e Deus nos encher de poder que temos toda essa capacidade. E então vamos ver aqui a exposição sobre a natureza da fé, como ela age na vida daqueles que servem Jesus. Através disso vamos perceber que a verdadeira perspectiva bíblica da fé é realmente fazer a vontade de Jesus e seguir os seus passos e acreditar que Ele é o Filho de Deus que morreu por nós. Pois a fé é um tipo de chave infalível para um cristão, para a realização de uma vida cristã e se sentir pleno e seguro da sua salvação. De forma que mas a fé é o segredo para sermos poupados do sofrimento desta vida? Não. A fé é a garantia de portas abertas e grandes realizações. Será que aqueles que sofrem possuem pouca fé? Não, porque não compreendemos tudo e só Deus sabe o caminho de cada um e porquê temos que seguir esse caminho, mas temos de estar sempre com fé que não nos dá mais do que aquilo que aguentamos e que Ele está sempre a nosso lado a ajudar e seremos sempre vencedores e seremos sempre vitoriosos. De forma que o próprio Jesus disse: não vos livrarei das aflições do mundo, mas estarei sempre convosco até aos fins. Ele próprio também teve as suas aflições, mas venceu o mundo e com Jesus Cristo venceremos o mundo. É como na carta aos Hebreus, quando Paulo dirigiu aos cristãos judeus da diáspora. Isso significa que os seus destinatários viviam fora da Palestina na última metade do século I. Naquela época, os cristãos estavam duramente perseguidos, provavelmente com o regime de Nero. Além de toda essa perseguição, havia muita heresia, sendo ensinados por falsos mestres. Algumas comunidades cristãs estavam sendo ameaçadas pela apostasia. Então, muitos dos cristãos judeus eram tentados a voltarem ao judaísmo, não acreditarem em Jesus Cristo. E Paulo, na sua missão de propagar o Evangelho e de fundar muitas igrejas por todo o lado, vamos ver no capítulo 11 que ele faz um profundo estudo sobre a fé. Ele lembra os seus leitores das histórias de grandes homens do passado numa verdadeira galeria de heróis da fé. Então, ele abre a sua exposição com uma clara definição descritiva acerca do que é a fé verdadeira. Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como está em Hebreus 11:1. O grande exemplo da fé, encontramos uma lista de pessoas e seus exemplos de fé na carta aos Hebreus, capítulo 11. O escritor, que foi Paulo, aborda primeiramente os homens que viveram bem no início da história da humanidade. Desse período ele menciona Abel, Enoque e Noé. Depois o escritor cita alguns exemplos da era patriarcal, tais como Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Em seguida ele continua a sua exposição falando de Moisés e aborda de forma geral alguns exemplos dentro da história dos israelitas. No versículo 32 fala que lhe faltará tempo para considerar todas as pessoas que foram referenciais da fé do Antigo Testamento. Então ele passa a citar de forma geral vários exemplos de fé. Em cada exemplo pontuado pelo autor bíblico é possível nos lembrarmos de uma, duas ou até três pessoas que viveram tais situações. Vejamos então neste capítulo a fé
nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas. Na pequena frase do versículo 1, o Paulo diz que somente a fé nos permite enxergar o futuro, essa certeza daquilo que esperamos. Não é um tipo de convite para projetarmos uma série de aspirações na certeza de que se realizarão. Pelo contrário, é por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus e confiamos em seu poder através de Jesus Cristo. Em poucas palavras, é possível dizer que pela fé nos alimentamos das promessas de Deus. É através da fé que temos a prova das coisas que não vemos. A fé nos dá a certeza que Deus cumprirá suas promessas. Já no versículo 3 nos mostra que é pela fé que entendemos as obras e os propósitos de Deus. Nenhum homem esteve presente quando Deus criou o universo. Em um diálogo com Jó, o próprio Deus perguntou: onde estavas tu? Se lembram de Jó, foi aquele homem fiel a Deus, que era rico e Deus lhe deu tudo. E depois que Satanás perguntou a Deus: olha, se lhe tirares tudo, vamos ver se ele te ama como te ama e te serve. E ele ficou sem nada, mas Jó foi fiel a Deus e voltou a dar-lhe tudo de novo, Deus. E assim comprovou Deus que o homem o ama porque ele é Deus, não por o que lhe dá. E assim temos que viver essa fé. Deus é Deus, sempre Deus. No sofrimento, nos obstáculos da vida, na alegria, em todo momento louvaremos a Deus e sempre confiantes, porque no fim da caminhada teremos a vitória. Quando Deus criou todas as coisas, ninguém foi seu conselheiro. É apenas a fé que nos permite perceber planos tão elevados e sublimes. E nós acreditamos, e através do Espírito Santo nos dá a compreensão e o entendimento de toda essa criação de Deus. E com os nossos próprios olhos vemos a criação à nossa volta, que é admirável. E quem tem fé sabe que foi Deus que criou tudo o que temos e o que vemos, todo o universo e toda a Terra. Somente pela fé podemos aproximar-nos de Deus. Nos versículos 6 encontramos uma verdade gloriosa e ao mesmo tempo terrível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda no mesmo versículo aprendemos que a fé é obrigatória para nos aproximarmos de Deus. Não importa se somos capazes, não importa o quanto somos bondosos, não importa o nosso intelecto, nem mesmo o tamanho do conhecimento das obras que realizamos. Se não tivermos fé, nada disso poderá agradar a Deus, nem nada disso nos ajudará para a nossa salvação. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão ao dizer que tudo que não provém de fé é pecado, digamos, que está em Romanos 14, 23. Não ter fé num cristão é pecado. Essa fé verdadeira se traduz em frutos, em obras que agradam a Deus. Tiago explica claramente esse princípio ao dizer que a fé sem obras é morta. E ele não estava a ensinar que são as obras que mantêm a fé viva, mas que a evidência da verdadeira fé na vida do cristão o leva às boas obras. Se alguém diz ter tal fé, mas não possui tais obras, certamente sua fé é falsa. Porque quem tem fé verdadeira faz o bem e tem um coração bom e puro. Essa fé simplesmente que não tem obras boas é nominal e histórica, é morta e não serve para nada. Porque a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Entre o versículo 8 e 29, lemos sobre os exemplos dos patriarcas e de Moisés. Eles agiram conforme a vontade de Deus. Eles foram impulsionados por uma fé que os levou a desafiar qualquer raciocínio lógico. Abraão alcançou de Deus o nascimento do seu filho Isaque, por quem havia esperado com muita fé quando já estava em sua velhice. Porém, a fé de Abraão ficou mais evidente quando ele foi ordenado por Deus a oferecer Isaque em holocausto. Sua fé não estava apenas na obediência que ele demonstrou, mas em considerar como certo aquilo que era impossível. Abraão tinha fé que Isaque ressuscitaria caso fosse morto. Está em Hebreus 11, 19.
Sobre Moisés, humanamente falando, era muito mais cômodo para ele permanecer no Egito, que ele foi criado como filho adotivo do faraó, do rei, que foi aquele menino que foi encontrado no rio, no cestinho. E ele tinha todos os prestígios do rei, e no entanto ele pela fé deixou tudo e fez a vontade de Deus. Lá vivia como príncipe e tinha tudo o que precisava, mas Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Somente a fé nos faz abrir mãos dos nossos prazeres e agir segundo a vontade e as promessas de Deus. A fé é considerada Cristo acima de todas as coisas. No versículo 26 vemos que a fé gera em nós uma esperança que é mais importante que qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja, pois Moisés trocou o conforto e o tesouros do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo, porque Deus tinha a missão de ele libertar o seu povo. Essa palavra nos traz conforto. Sabemos que mesmo se perdermos tudo o que possuímos por amor a Cristo, isto não significa que nossa fé estará desfalecendo. Ao contrário, isto significa que nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. A partir do versículo 30 vemos que a fé nos faz triunfar em grandes batalhas. Foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Foi a fé verdadeira que levou Rabi, uma prostituta, a produzir boas obras e por fim se tornar uma das centrais de Jesus. Está em Mateus, capítulo 1, 5. Foi pela fé que os juízes e reis do Antigo Testamento subjugaram reinos e alcançaram promessas. Pela fé, Daniel, Sansão e Davi fecharam a boca de leões. Foi pela fé que 3 homens lá na Babilónia sobreviveram ao fogo. O versículo 35 também lembra que pela fé a mulher recebeu seus mortos ressuscitados. Claramente aqui o escritor se refere aos eventos ocorridos com o profeta Elias, no Reis, capítulo 17, do versículo 22 a 23, e depois com o profeta Eliseu, de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 36 ao 37. Através dos ministérios desses homens, pela fé, 2 pessoas foram trazidas novamente à vida pelo poder de Deus. A fé pode nos levar ao sofrimento. Se por um lado a fé nos faz vencer batalhas, até mesmo alcançar milagres da parte de Deus, a fé também pode nos levar ao sofrimento intenso. Em alguns casos a fé pode custar a nossa própria vida. Esse é o lado da fé que muitos pastores e pregadores não gostam de falar. É fácil pregar que Moisés tocou no mar e ele se abriu. É fácil dizer que Elias orou e o fogo desceu do céu. Mas difícil é pregar que a mesma fé que os conduziu a essas realizações também fez com que Moisés rejeitasse todo o tesouro e status de Egito para viver andando pelo deserto e que Elias fosse perseguido pela rainha Jezabel. Entre os versículos 35 e 38, o escritor cita vários exemplos de situações como essas. Ele diz que pela fé alguns foram apedrejados, perseguidos, torturados, provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos, andaram errantes pelo deserto, montes e covas. Muitos até foram mortos por causa da sua fé. Chamam-se os mártires da fé. O escritor bíblico indica que muitas pessoas trocaram a própria vida pela esperança de uma futura ressurreição. Ele cita um exemplo específico de alguém que foi cerrado ao meio. Embora consta na Bíblia, segundo a tradição judaica, o profeta Isaías morreu dessa forma. Alguns dizem que se você tiver fé, se nós tivermos fé, teremos uma vida sem problemas, mas segundo o escritor em Hebreus, é este livro que estamos a estudar neste momento, a fé também pode ser a causadora dos nossos maiores problemas nesta vida terrena. A fé nos leva ao sofrimento e nos mantém firmes em momentos de grandes dificuldades.
A fé verdadeira sempre se mantém firme. A fé verdadeira sempre se mantém firme. Independentemente dos obstáculos da vida, independentemente dos sacrifícios que teremos de tomar na vida. No versículo 39 e 40, o autor de Hebreus nos mostra que mesmo com todos estes exemplos de fé no Antigo Testamento, aquelas pessoas não conseguiram ver a concretização da promessa. Isso significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior promessa de Deus, a vinda de Cristo, pois foi no Antigo Testamento, quando foi Moisés e outros mais. Porém, juntamente com os crentes da nova aliança, os heróis da fé do que alcançaram um testemunho tão maravilhoso, também são justificados em Cristo Jesus. Juntos todos os crentes de todas as épocas são aperfeiçoados em Cristo. É a fé que nos une em um só corpo, tanto os santos da antiga aliança quanto os da nova aliança. Os crentes da antiga aliança viveram pela fé na promessa que haveria de vir, Jesus. Já os crentes da nova aliança vivem a fé pelo cumprimento da promessa que chegou Jesus. O maior desejo do cristão deve ser a volta de Cristo. Por isto, todos devemos esperar que Ele venha ainda em nossos dias, a segunda vinda de Cristo. Entretanto, ainda que isso não ocorra, enquanto nossa geração estiver viva na terra, nós sabemos pela fé que Ele virá. Nesse dia, nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos e reinaremos eternamente com Ele. A fé se mantém firme mesmo quando não obtemos a concretização da nossa promessa. Pois tudo tem o seu tempo e na altura exata consoante a vontade de Deus. Ter fé não é o sinónimo de perfeição. Uma coisa muito interessante que podemos notar neste estudo sobre a fé em Hebreus 11 é que nenhum dos heróis citados foi perfeito. Em todos os nomes citados podemos identificar os efeitos da queda em suas vidas. Mas mesmo com a natureza pecaminosa, claramente sabemos que o pecado não era aquilo que os caracterizava. Aquelas pessoas tiveram imperfeições, eram homens e mulheres como nós. Porém, constantemente a fé convidava aquelas pessoas a andar na justiça. Com isto aprendamos que a verdadeira fé nos conduz a um novo padrão de vida e nos leva à santificação. A verdadeira fé, embora em alguns momentos possa parecer enfraquecida, ela jamais irá definitivamente morrer. É dentro das nossas imperfeições que podemos reconhecer que a fé não é obra nossa, nem mesmo tem origem em nossa capacidade. A fé verdadeira é o dom de Deus, como está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Conclusão do estudo sobre a fé, vamos ver algumas pessoas dizem que não aceitam servir a um Deus grande e viver uma vida terrena de privações e dificuldades. Mas, em outras palavras, as pessoas estão dizendo que não aceitam servir o único e verdadeiro Deus, o mesmo dos heróis da fé. Quando comparamos a triste situação atual da grande parte dos cristãos com esse estudo sobre a fé em Hebreus 11, surgem algumas perguntas, por exemplo, porque Moisés não realizou uma campanha de libertação de sete sextas-feiras com o povo de Israel, ao invés de ficar peregrinando 40 anos no deserto? Porque Elias não fez um desmaio espiritual na vida de Isabel para que ela não fosse mais uma perturbada e o deixasse em paz? Porque Isaías não determinou que parassem de cerrá-lo ao meio? Citando um exemplo do Novo Testamento, porque Paulo não orou por um copo de água e tomou para que seu espinho na carne fosse tirado? Será que essas pessoas não serviram a Deus verdadeiro? Será que elas não tiveram fé? Quando olhamos para este estudo sobre a fé do capítulo 11 em Hebreus, podemos perceber que a fé produz em nós a certeza das promessas de Deus. Sem dúvida, ela nos faz confiar em seu infinito poder. Porém, a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus, ou seja, ela não sobrepõe sua soberana vontade. No final do nosso estudo aqui sobre a fé no capítulo 11 de Hebreus, nos ensina a entender uma coisa muito importante. Nos dias de hoje não temos mais o mar que se abre, não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural, não temos mais o sol ou a rotação da terra para
quem preferir, sendo detido e o tempo ficando paralisado. Também não temos mais fogo literalmente descendo do céu e tantas outras coisas, mas isso não significa que não tenhamos fé como antigamente. Também não significa que o nosso Deus mudou, ao contrário, isso significa que o nosso Deus é imutável, infalível, os propósitos de Deus são eternos e todas essas coisas espetaculares do passado serviram para apontar para algo infinitamente maior e superior, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Embora Deus prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar a prosperidade ou grandes milagres. O maior exercício da fé é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que pode existir, a justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, após o estudo sobre a fé do capítulo 11, no início do capítulo 12, o escritor bíblico nos apresenta Jesus como o nosso maior exemplo de fé e obediente ao Pai, e carregou a sua cruz para cumprir as promessas de Deus, nos vir resgatar e salvar e nos tornar filhos de Deus e abrir as portas do céu. Esta reflexão vos quero deixar, meus queridos, e vos desejo um bom dia e até amanhã.